Fala galera, beleza? Sou o professor Evandro Gomes, mais uma vez aqui com você com a Biologia Show, para que você se dê super bem naquela prova maravilhosa do Enem. Vem comigo que após a vinheta vamos falar sobre evolução. Roda a vinheta! Então, pessoal, vamos embora. Sem mais delongas, vem com o Evandro Show, vem com a Biologia Show. Galera, vamos falar sobre evolução. Olha aqui para mim, bem pertinho, tá vendo? Evolução. Então, se liga que nós temos alguns pontos fundamentais para que você consiga, quando receber aquela prova que tá chegando pertinho e olhar assim, meu Deus, eu vi isto daqui lá no meu curso online. Então vem comigo, galera, vamos conversar sobre evolução. O que falar? Temos dois pontos fundamentais: as teorias evolucionistas, e nós temos aqui evidências da evolução. Então vamos aqui conversar sobre as teorias evolucionistas. Nós temos três teorias evolucionistas. Estamos falando aqui, pessoal, numa situação onde a gente vai conversar aqui exatamente que século XVIII, finalzinho do século XVIII, e aí a gente está falando aí 1744 por aí. E nós temos uma condição na ciência no momento que dá uma discussão muito forte sobre a questão do criacionismo, onde se defendia o fixismo. O que é o fixismo? O fixismo é uma dissidência, a gente pode dizer assim, que é uma corrente que é proveniente do criacionismo, que defende que os seres vivos, eles são imutáveis, então trabalha a imutabilidade. E aí surge exatamente, nós estamos falando de finalzinho agora do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, vem um camarada chamado Jean-Baptiste Antoine de Monnet. Nome complicado, né? Pois é, esse camarada aqui, ele, na verdade, ele era um soldado. Ganha uma condecoração devido às suas batalhas, suas vitórias e também por ser um camarada extremamente autodidata, inteligente, um nobre, vamos dizer assim, dentro do contexto bélico do exército. E aí tem essa situação aqui. Na condição que a gente conversa, na condecoração que ele recebe exatamente o título de Sir. E passa a ser chamado Sir Lamarck, como se fosse uma espécie de codinome. Lamarck, muito inteligente, um cara que começou, e essa é a premissa de qualquer pesquisador, que é a sua capacidade de visualização, de observação. Lamarck verificou, através de suas observações, que alguns organismos, mediante situações ambientais, eles conseguiam sofrer modificações para buscar uma adaptação. E mediante a sua visualização, ele trabalhou com aves do pântano, onde ele verificava o seguinte, se liga aí galera, Lamarck observou que as aves, segundo a ideia dele, de acordo com a sua utilização devido a um ambiente extremamente instável, muita lama, as aves elas iriam promovendo um esforço exagerado nas suas pernas. Isso levaria ao desenvolvimento, ao crescimento das pernas. Muito bem. E a partir daí, facilitaria a transferência exatamente dessa informação para o descendente. Ou seja, uma condição que ele adquiriu por um esforço exagerado e isso seria transmitido ao descendente. A partir daí, esses descendentes estariam adaptados a buscar um alimento mais facilmente, que estaria com as pernas maiores. Lamarck visualizou isso exatamente com aves do pântano. E aí, no contexto, ele também começou a trabalhar e observar de forma indireta girafas com pescoço curto e pelo esforço que elas iriam buscar o alimento no alto das árvores, essas girafas elas simplesmente iriam desenvolver a musculatura do pescoço e iriam alongar o pescoço. E esse esforço seria repassado aos descendentes. Diante dessa situação, Lamarck postulou a seguinte teoria. Na verdade, foram dois princípios. O primeiro, que ele chamou exatamente lei do uso e desuso, e o segundo, associado a este lei do uso e desuso, que é a transmissão dos caracteres adquiridos.
Como seria isso? Como eu acabei de falar, pelo esforço exagerado, obviamente em busca do alimento, as girafas com pescoço curto, por uma pressão ambiental, sofriam uma condição chamada de transformismo, já que o Lamarck defendia essa ideia do transformismo, e isso era passado para o descendente mediante esse esforço. Lamarck estava no todo errado? Na verdade, a forma que ele externou está equivocada. Mas hoje, nós estamos no século XXI, existe uma corrente interessante que trabalha uma condição chamada de epigenética. A epigenética fala exatamente algo como Lamarck colocava. Só que a epigenética fala o seguinte, que uma condição que o indivíduo promove uma ação, obviamente essa ação para uma adaptação, ela será passada aos descendentes sem manipular, sem mexer, sem interferir no DNA. Vou te dar um exemplo bem simples para você tentar entender um pouco da epigenética, de forma agora negativa. Vamos lá. Imagina aí uma gestante, e essa gestante, ao longo de sua gestação, ela consome álcool. Ela é alcoolista. Antigamente chamava-se de alcoólatra. Então, o que acontece? Esta mulher, ela adquire a condição, vai ao longo de sua gestação adquirindo uma condição bioquímica, porque ela está consumindo álcool. Quando essa criança nasce, essa criança tem a possibilidade, aí existe um dado estatístico da OMS, e ela tem 46% de chance, a criança, de tornar-se um alcoolista, um alcoólatra antigamente. Foi uma condição hereditária? Não, foi uma condição por uso. Só que é um gatilho bioquímico que pode ser disparado em N fases da vida dessa criança. Isso é que mais ou menos que a epigenética fala. Existem outros N exemplos, mas aí é uma outra videoaula, beleza? Então só para você ver que Lamarck, naquele momento, sim, ele estava equivocado na situação mais importante. Por quê? Porque Lamarck foi realmente o primeiro evolucionista. Foi o primeiro cara que tentou rebater, sim, a questão relacionada ao criacionismo, ao fixismo propriamente dito. Bom, dadas as ideias de Lamarck, sempre existe aquela coisa do contra. Aí surge uma condição onde a teoria de Lamarck ela vai ser, de certa forma, refutada naquele período. Um experimento específico. Vários cientistas que começaram a trabalhar, isso daí, Whistler, entre outros, começaram a fazer o seguinte. Eles teve uma proposta, uma ideia interessante, que o que foi o seguinte, aconteceu da seguinte forma. Eles pegavam roedores, né, um casal de ratinhos, com cauda longa, e cortava a cauda dos ratinhos e cruzava. Muito bem. Pela ideia do lamarquismo, pelo desuso da cauda, já que foram cortadas, os descendentes todos deveriam nascer sem cauda. E todos os descendentes, por 10 gerações, todos que tiveram suas descendências com cauda cortada, chegavam à maturidade sexual, eram cruzados naquela geração com cauda cortada, e todos os descendentes apareciam exatamente com a cauda, refutando a ideia do uso e desuso e da transmissão dos caracteres através do uso e desuso. Então, a ideia de Lamarck ela foi refutada. Chega então, nós estamos agora, isso aqui já estamos falando do século XIX, né? Mais o início. Mas aí nós estamos em meados do século XIX, vem um camarada, e esse camarada chama de Charles Robert Darwin. Darwin, esse camarada é o seguinte, ele estava terminando medicina, aos 23 anos abandona, e ele é convidado a fazer, estudioso, né, conhecedor das ciências naturais, ele é convidado a fazer uma excursão pelo mundo. E ele viaja ao mundo a bordo de um navio inglês, né, a vapor, o HMS Beagle, tá? Então, em 1931, ele é convidado a fazer, estou falando de século XIX, 1831, Darwin, ele é convidado exatamente para isso. Então, quando ele é convidado, obviamente, viaja a vários locais, diz então que ele chega ao Brasil, e aí há umas más línguas aí falando que o Darwin, ele simplesmente pega no Brasil, adquire no Brasil doença de Chagas, que fala que é o que o mata, mas não existe nenhum dado comprobatório sobre isso, tá? Isso é apenas uma discussão, fofocas científicas. E ele chega exatamente a Galápagos, um arquipélago, que fica mais ou menos cerca de 600 a 800 milhas da costa do Equador. Lá em Galápagos, o que acontece? Darwin, ao longo de sua viagem, toma como referência vários pesquisadores. Dentro da premissa principal, da logística principal de estudo de Darwin, ele leva em consideração 3 coisinhas. A seleção artificial,
se liga na seleção artificial. Ele leva em consideração também a teoria malthusiana em relação à questão que é teoria malthusiana, Evandro. A teoria malthusiana que fala exatamente muito simples, né? Thomas Malthus, a questão da PA e da PG, que o alimento teria uma progressão aritmética e a população uma progressão geométrica. Significa dizer o quê? Que eu teria alimento de menos para indivíduos de mais. E aí entraria a lei do mais forte. E a terceira situação trabalhada por Darwin era a questão, veja bem, o Lamarck trabalhou o transformismo, certo? E o Darwin trabalhou o uniformitarismo, seria esse uniformitarismo. O uniformitarismo está voltado na seguinte condição, que organismos eles estariam ao longo de sua história evolutiva de forma uniforme, adquirindo capacidade de adaptação mediante situações não imbricadas pelo meio, mas que eles conseguiam simplesmente ser selecionados e resistentes àquela situação que o meio estava lá propondo. Então, há uma diferença interessante na condição do lamarckismo e do darwinismo, porque se a gente pega o exemplo das girafas, e vocês sabem muito bem, o que acontece? Para Lamarck, as girafas iriam pelo esforço buscar o alimento e com o uso iriam desenvolver. Para Darwin, não. Para Darwin, a condição era que eu tinha girafinhas com pescoço curto e eu tinha um surgimento de girafinhas com pescoços compridos. Aquelas com pescoço curto seriam exatamente as benditas eliminadas, sendo selecionadas pela condição ambiental, estando estas de pescoço longo adaptadas ao sistema sobreviventes em relação à condição que o ambiente estava lá disponibilizando naquele momento. Então, essa premissa aí de Darwin foi chamada de seleção natural, certo? Darwin ratificou o seu estudo quando chega a Galápagos e vai exatamente analisar tentilhões. O que são tentilhões? São aves típicas da região. Os tentilhões, nós temos a condição de várias espécies distribuídas pelo mundo, até na Áustria, estou falando da América do Sul, e eu tenho, por exemplo, na Austrália, exemplos de tentilhões, só que diferentes em relação à coloração de suas penas. Poxa, então o que Darwin verifica então em relação a esses tentilhões? Darwin analisa e verifica que os tentilhões eles apresentavam características. Como nós tínhamos aqui um conjunto de ilhas, né, um arquipélago, aqueles tentilhões que estavam ali, o que acontecia? Então tinham adaptado a uma condição alimentar numa ilha, com um bico mais comprido, com as patinhas menores, adaptados aí com o bico curvado para retirar sementes, aquele para buscar animais que ficavam imbricados, ou seja, embutidos dentro daquelas da terra, na areia. Então existiam várias adaptações. E Darwin, analisando isso, verificou que existia uma grande semelhança, mas algumas diferenças pontuais, onde aqueles organismos estariam adaptados, olha para mim, adaptados àquele sistema, cada um sendo selecionado para aquele determinado sistema. E aí Darwin propôs, desenho aqui para você entender, que nós teríamos aqui, segundo Darwin, existia o que nós chamamos de ancestral comum, e esse ancestral comum, as adaptações, cada um pela condição de seleção natural, a questão do bico está sendo mostrado, mas não era só bico, também as patas, que esses indivíduos estariam adaptados aos seus sistemas, onde nós temos um arquipélago, em cada ilha você teria uma condição específica, não impedindo que esses organismos migrassem entre eles aqui, nas ilhas adjacentes, porém, só conseguiriam desenvolver suas características fisiológicas naquela ilha específica. Esse processo que tu tens, o desenvolvimento de várias situações, presta atenção, várias espécies a partir de um mesmo ancestral, foi denominado de irradiação adaptativa, tá? Nós temos aqui uma irradiação adaptativa, então muito cuidado com essa situação. Tranquilo, galera? Gostaram aí? Belezinha? Tamo junto. Tua aprovação está chegando e aí estaremos juntos no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.